Olá, tudo bem? Dr. Fabrício Magalhães aqui, e hoje nós vamos falar sobre os 5 pilares da medicina chinesa, como prometido anteriormente. Uma racionalidade da medicina oriental. Esses 5 pilares, né, que sustentam a base da medicina chinesa são, primeiro, a acupuntura. Nesse primeiro pilar, a acupuntura, nós temos a própria acupuntura, como se, né, a moxa bustão, tuiná, que é uma massagem, eu vou explicar, a ventosoterapia e a sangria e injeção em pontos de acupuntura. No segundo pilar, nós temos a dietoterapia chinesa, terceiro pilar, a fitoterapia chinesa, o quarto pilar, exercícios terapêuticos e o quinto pilar, a meditação. Então, iniciando pelo primeiro pilar da medicina chinesa, a acupuntura, tuiná, moxa e ventosa, vamos explicar um pouquinho sobre isso. Então, acupuntura, Zhenjiao, significa agulha e fogo. Então, lá antigamente, né, a gente entendia acupuntura, a tradução de acupuntura da língua oriental chinesa para ocidental é Zhenjiao, que é agulha e fogo, em que antigamente usava-se, ainda usa-se, né, aquecer as agulhas, inserção, né, das agulhas. Hoje a gente tem, além disso, nós temos também a eletroestimulação percutânea, em que uma agulha de acupuntura ela é estimulada eletricamente. Então existem várias programações, várias frequências que são utilizadas. E isso por quê? Porque antigamente não existia o advento do estímulo da estimulação elétrica e de tempos em tempos o médico tinha que vir e estimular a agulha. Com o passar do tempo isso foi descoberto e é largamente utilizado na China e no mundo. Então, acus, né, acupuntura vem da palavra acus, agulha, puntura, inserir no Ocidente. Essa é a tradução para acupuntura no Ocidente. No Oriente é agulha e fogo. Bom, a acupuntura é uma ciência médica muito antiga, em que hoje é muito bem estudada. Então, quando uma agulha é inserida, né, ela passa pelo tecido epitelial, entra no tecido conjuntivo, e ao chegar no tecido, né, conjuntivo, a agulha, ao penetrar na pele, né, e tecido subcutâneo, conjuntivo, ela vai disparar um potencial de ação. Esse potencial de ação ele é disparado porque a gente tem uma alteração na polaridade celular, o neurônio que está ali recebendo, né, a agulha, que está percebendo a presença e essa alteração física, biofísica, né, do organismo, ele altera com isso a polaridade, chega em um determinado número negativo e com isso ele dispara um potencial de ação em impulsos saltatórios. E isso vai através do neurônio e vai chegar lá no encéfalo e vai levar uma informação para esse encéfalo de acordo com o local, com o tipo de estímulo e ponto que é estimulado naquele local. Com isso, o encéfalo vai dar uma resposta liberando neurohormônios e controlando todo o sistema endócrino, imunológico e hormonal e neurológico, e sistema nervoso, né? Então, essa é uma forma simples e ocidental de explicar o mecanismo de ação inicial, mas eu estou falando de uma forma bem simples aqui, né? Então, o segundo, dentro do primeiro pilar, o segundo aspecto é o Tuina. Tuina é uma massagem chinesa em que a gente costuma dizer as mãos que colocam a casa em ordem. Na China era muito comum e ainda é muito comum de médicos que são cegos, não possuem visão, eles desenvolvem com muita habilidade a técnica de tuinar e aplicam essa técnica de tuinar para tratar diversas condições de saúde. Tui significa empurrar, na com força. Essa é a tradução literal da palavra tuinar, empurrar com força.
né? Uma coisa mais ampla é colocar a casa, as mãos que colocam a casa em ordem. A casa é o quê? É o nosso corpo, o nosso organismo, né? Como um todo. A gente conhece 24 técnicas de massagear. Tuiná básico são 24 técnicas. As combinações dessas técnicas podem levar a inúmeras possibilidades, chegando até 34 técnicas para se massagear. Então a gente tem dentro dessas 24 técnicas pressão, pressionar, né? Técnica de pressão, fricção, empurrar, apreensão, rolamento, que é o guanfá, né? Afundamento, que eles chamam de dedo em agulha, repuxamento, amassamento, vibração, aquecimento, fricção e rolamento associados, os dois associados, né? Pinçamento, beliscar, a técnica do piparote, né? Batida. Essa batida pode ser de diversas formas, tapinhas, martelamento, extensão dos membros, flexão, rotação, sacudimento, né? Às vezes você pega o braço da pessoa e vai sacudindo, fazendo sacudidelas pequenas para certos problemas articulares, por exemplo, né? Estiramento, técnica de pisada. Então, essas aí são as 24 técnicas conhecidas no Tuiná. Todas essas técnicas são utilizadas de acordo com o problema do paciente, com a patologia que ele está apresentando, né? Então, o Tuiná tem algumas indicações e são extremamente utilizadas, muito bem utilizadas, não só no Ocidente como no Oriente, né? Principalmente no Oriente. Então, para crianças é muito usada para asma, cólicas intestinais, resfriados, alergias, para relaxar, né? A criança às vezes está agitada, usa-se o Tuiná. Nos adultos, ela é muito utilizada, principalmente aqui no Ocidente, para dores musculoesqueléticas no geral, né? Para artropatias, para drenagem, para usar, às vezes tem um edema, determinado edema, são usadas determinadas técnicas de Tuiná, ansiedade, estresse em geral, e para tratar o indivíduo como um todo. O segundo aspecto dentro do primeiro pilar é a moxa-bustão. A moxa-bustão ela é uma erva de artemisia, né? Pode ser uma Artemisia sinensis também, né? É, o que é a moxa-bustão dentro da medicina chinesa? É uma técnica em que a aplicação de calor nos pontos de acupuntura através do bastão de moxa, né? Ou então moxa em algodão, ou lã, que eles chamam, né? A moxa em pino, na agulha direta, moxa direta ou indireta, né? E através da Artemisia vulgaris ou sinensis. Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente tem aqui, ó, por exemplo, essa moxa aqui é coreana. Então, ela pode ser utilizada, né? Pode ser bem utilizada. Por exemplo, são pequenos bastões de moxa minúsculos, tá vendo? Ó? Esse bastão, ele, aqui tem um adesivo, esse adesivo é retirado e ela é colocada num ponto de acupuntura. Acende e esse bastãozinho vai aquecer. Né? O médico tem que ficar perto para ir retirando essas moxas. A gente tem uma outra moxa também, que é a moxa em bastão, como eu disse. Aqui tem uma que foi utilizada, mas é esse bastão todo de Artemisia aqui. Ele vai ser colocado próximo da pele e vai aquecer aquela região. Então, moxa é, é isso, a gente aquecer os pontos de acupuntura ou regiões por onde a gente possa tratar e das diversas patologias e problemas. Então, para, para que serve a moxa? Né? Para que ela serve? A moxa ela é muito utilizada para as deficiências, como por exemplo, nas diarreias, né, por deficiência do baço pâncreas na medicina chinesa, ou de Pi. Então, com essas diarreias das crianças, às vezes colocam um pouco de sal grosso, por exemplo, na região umbilical,
e usa-se uma mocha em lã, ou então, eu não mostrei uma mocha em lã aqui, só em bastão para vocês, eu não tenho aqui no momento para mostrar, mas parece um algodãozinho. E ou o bastão, e vai aquecendo aquela região. Então tonifica e melhora os quadros de diarreia, por exemplo. Para dores em geral, ansiedade causadas por deficiência, não por excesso, mas por deficiência. Asma, nos quadros de asma, a moxa ajuda muito, né? E para tonificar os tsangfu, órgãos e vísceras, nos casos de deficiência. Um outro, dentro do pilar acupuntura, ainda no primeiro pilar, nós temos a ventosoterapia. Né? A ventosoterapia, vocês devem ter visto, ela ficou famosa aí com o Michael Phelps, né? Que usou, e depois do Michael Phelps ter utilizado a ventosa, ela se expandiu e ficou muito famosa, porque ela deixa aquelas marcas vermelhas, né, às vezes escuras. Então, eu vou mostrar um modelo de ventosa aqui, é uma ventosa de vidro, né? Então, normalmente ela causa um vácuo, né? Nesse caso dessa ventosa aqui em específico, é uma ventosa mais da técnica clássica, antiga, a gente chega o algodão com fogo, e coloca aqui dentro. Ao inserir o algodão, ele retira o ar que está aqui e coloca a ventosa no local aonde quer tratar. Então, ela vai fazer uma sucção da pele e vai ficar presa ali. Esse é um tipo de ventosa. Existe a ventosa mais moderna, que são as ventosas que são de plástico rígido, muito bem feitas, né? E essas ventosas, ela tem um revólverzinho que a gente aperta e ela suga. Ela faz uma sucção e faz o mesmo papel dessa ventosa. Então, a ventosa é extremamente utilizada. Então, o que é a ventosa? Né? É uma técnica usada com copos de vidro, como eu mostrei, né? Esse copozinho ou plástico, específico e projetados para sucção da pele e tecido subcutâneo. E para que ela serve? Quais são as indicações, né? Em que situações que a gente pode usar a ventosa, né? Deve usar a ventosa? Então, você pode usar nos quadros de dores musculoesqueléticas, porque em medicina chinesa, onde há dor, há estagnação, e a ventosa faz com que faça circular o qi shui. Então, ela ajuda, traz mais sangue para a região, né? Então, ela ajuda no processo inflamatório, como por exemplo dores lombares, abdominais, inflamações em geral, né? Ajuda na cicatrização tecidual, né? Em lesões de músculo. Às vezes tem um músculo que está com uma lesão mais profunda, ao fazer ventosa naquela região, ela traz mais sangue ali e vai ajudar na reparação tecidual, ajuda bem, né? E, como eu disse, ela faz mobilizar o Qi Shui, promovendo a circulação de sangue e energia nos tecidos, nutrindo-os, né? Então, essa é a ventosa. Então, nós já falamos do primeiro pilar, que é a acupuntura, né? O pilar da acupuntura, a gente tem a acupuntura, a ventosa, o tuiná e a moxa. Agora nós vamos para o segundo pilar. Vejam bem, isso é uma forma bem resumida, para não ficar um vídeo muito grande, e vocês entenderem um pouquinho do que são esses 5 pilares. Esse é meu principal objetivo nesse vídeo. Então, o segundo pilar é a dietoterapia chinesa, que é uma visão totalmente diferente da dietoterapia ocidental, né? Esse é um pilar da MTC que trata o indivíduo através da dieta. Mas, como eu disse, o raciocínio, a forma de pensar essa alimentação, ela não é baseada, por exemplo, em alimentos que têm mais calorias, menos calorias, vitaminas, etc. O aspecto que a medicina chinesa aborda é diferente, é o aspecto energético. Então, cada alimento tem seu aspecto energético e sua relação com as teorias de base da medicina chinesa. E com isso, né, ao médico entender qual que é o padrão de desarmonia ali, ele vai ajudar a tratar através da alimentação personalizada e individualizada.
Então, ele vai orientar, às vezes, o paciente a evitar determinados alimentos ou ingerir determinados tipos de alimentos, mas não baseado na forma que a gente aprende aqui no Ocidente. É uma forma diferente, é baseado no aspecto energético do alimento. Então, é, como eu disse, por exemplo, a gente avalia sobre o aspecto energético, temperatura do alimento, quente ou frio, não só quente ou frio no sentido de estar gelado ou se o alimento está quente. Isso também é avaliado, mas o aspecto energético desse alimento, se é um alimento mais frio, ou de natureza mais fria ou de natureza mais quente. Então, mesmo se você estiver tomando um café gelado, por exemplo, ele tem energia quente, energia do café. Ah, se eu adicionei canela, por exemplo, nesse café, essa canela é um estimulante energético, ela vai aquecer. Então, o ponto de vista aí seria de energia quente, por exemplo. Né? Se esse alimento é um alimento yin ou yang, né? E isso tudo é relativo, vocês vão ver. Então, e os sabores, de acordo com o tipo de sabor do alimento, esse alimento tonifica um determinado órgão ou víscera na medicina chinesa. Então, por exemplo, um frango ensopado, né? O frango ensopado ele é de natureza yin. Como eu dei o exemplo do café, por exemplo, que é yang, o frango ensopado é de natureza yin. Porém, se eu fizer esse frango assado, se eu levar fogo nesse frango, ele se torna de natureza yang. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, está precisando de nutrir o yin e a gente aconselha, por exemplo, fazer uma canja de galinha, vamos dizer assim, ou comer frango ensopado, e a pessoa vai e come um frango assado. Por quê? Porque é frango do mesmo jeito, porém o aspecto energético do frango, por ser assado, ele tem presença do elemento fogo, do yang. Então, esse frango se torna mais yang em relação ao frango ensopado. Ok? Os sabores né, e os 5 elementos da medicina chinesa, né, os 5 movimentos. Então a gente tem o fogo, por exemplo, o elemento fogo. O sabor do elemento fogo é o sabor amargo. E ele tem relação com o coração, por exemplo. Né? A terra, doce, baço pâncreas. Metal, picante. Água, salgado. Né? Madeira, é, é ácido. Então, esses sabores vão estimular cada um desses órgãos. Isso é só para vocês terem uma noção, né, do tanto que é importante entender o aspecto energético, como eu expliquei, do alimento. E nós temos agora a fitoterapia chinesa, né, que é o terceiro pilar da medicina chinesa. Então, a fitoterapia chinesa é a arte de curar dos sábios antigos. Foi e é extremamente utilizada na China. Né? A fito chinesa abrange os reinos vegetal, animal e mineral. Ela não é só planta, por exemplo, né? só de origem vegetal. Ela também abrange os outros reinos. Mas no Brasil a gente usa somente o reino vegetal das ervas chinesas que são importadas, elas vêm, a fitoterapia chinesa vem apenas essa parte vegetal. Então, ela trata o indivíduo, a fitoterapia chinesa também, diferentemente do raciocínio ocidental, ela trata o indivíduo através das plantas, animais e minerais, e o raciocínio ele segue da mesma forma que todos os outros pilares as teorias de base da medicina chinesa. Se é deficiência ou excesso, se está mais yin ou mais yang, se existe deficiência ou excesso de um ou de outro, e por aí vai. Os padrões de desarmonia, né? Então, por exemplo, o indivíduo com deficiência de yin, né? Deficiência de yin, é, seja de Shen ou de Gan, do fígado, do rim, normalmente um medicamento clássico muito utilizado é o Liwei de Huangwan. Esses são um componente de 6 ervas, e essas ervas vão nutrir o yin do indivíduo, né? A gente tem um outro exemplo, por exemplo, a semente de jujube, né? O óleo da semente de jujube.
eles tratam, por exemplo, insônia com pesadelo, né? Pessoas que estão tendo despertares noturnos e dificuldade para retornar a dormir, né? Cansaço mesmo após dormir. Então, esse jujube, por exemplo, ele é usado, a gente tem ele na literatura desde a dinastia Han, 1000 anos antes de Cristo. Já é conhecido o uso do jujube para esses quadros de insônia. Então, a gente tem uma variedade enorme de ervas chinesas, né? E essas ervas foram selecionadas ao longo do tempo, de acordo com os padrões de harmonia, de acordo com a farmacocinética dessas plantas, né, da forma que elas agem. E a gente tem as fórmulas chamadas magistrais. São fórmulas que já são utilizadas por milênios, né, durante centenas de anos nas experiências da medicina chinesa. Então, são fórmulas muito bem testadas e muito bem aplicadas ao longo dos milênios. Então, essa variedade, então a gente tem um número importante de fórmulas magistrais, e com essas fórmulas magistrais a gente pode tratar diversos quadros de acordo com a medicina chinesa. Então, são fórmulas largamente testadas, como eu disse, né, durante centenas de anos em milhares de pacientes. A gente tem na fitoterapia chinesa diversas apresentações. A gente pode usar o chá, né, as pílulas, sopas, cápsulas. Então, tudo isso são formas de utilizar a fitoterapia chinesa. Então, às vezes, a mulher está no resguardo, por exemplo, ela toma sopas dessas ervas chinesas para restaurar, por exemplo, o shui, o sangue dela que foi perdido durante o parto, por exemplo, né? Então, de uma forma bem resumida, esse foi o terceiro pilar. O quarto pilar são os conhecidos como exercícios terapêuticos chineses. Provavelmente vocês já ouviram falar muito sobre eles, né, que são desenvolvidos, esses exercícios foram desenvolvidos ao longo do tempo e eles visam promover e preservar a saúde. São exercícios que eles não têm objetivo só de fortalecimento, né? Eles promovem a saúde. Então, normalmente, eles são exercícios que são feitos com suavidade, eles desenvolvem a coordenação motora, força e concentração. Então, são sempre exercícios que estão associados à concentração, à força, à coordenação motora e à respiração. Então, a gente tem o Qigong, né, que são exercícios baseados nos 8 brocados da seda, por exemplo, que são para circular o Qi, né, e levar a energia, o Qi, aos mais diversos órgãos e tratar o que estiver em desarmonia. A gente tem diversos tipos de Qigong. Tem Qigong interno, Qigong externo, tem Qigong em pé, tem Qigong sentado. Então, o Qigong é uma técnica, né, um exercício terapêutico que foi desenvolvido ao longo das centenas de anos. Né? Tem o Tai Chi Chuan, que é muito famoso, né, no mundo inteiro, todo mundo de alguma forma já ouviu falar sobre o Tai Chi Chuan, e o Tai Chi Chuan ele tem 5 estilos famosos. O mais famoso deles é o estilo Yang. E dentro do próprio estilo Yang existe a forma longa e a forma curta, que foi a mais aceita, mais usada, que é a mais usada aqui no Ocidente, porque ela tem a mesma efetividade da forma longa, porém ela é um pouco mais curta e mais fácil de ser executada. Não pensem vocês que aqueles movimentos suaves e sutis são fáceis de serem realizados, não, porque são muito difíceis. Envolve um nível de concentração, de coordenação e de força que a gente que está do lado de fora não imagina. Né? Então é muito interessante. Nós temos também o Liang Kun, né, das 18 terapias, que são 6 exercícios que são desenvolvidos em 3 etapas, e esses exercícios também são exercícios altamente terapêuticos. E, inclusive, esses exercícios, eles muitas vezes são encontrados no SUS, são disponibilizados no SUS.
Então, na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, você pode procurar por esse Liancum, que é um exercício terapêutico, e na prefeitura, né, vai no seu posto de saúde e se informe, que você vai ver que há essa técnica gratuita para as pessoas que querem praticá-la. Então, isso é muito bom, porque promove saúde, né, preserva a doença, então é bem interessante. Então, esses exercícios eles fortalecem os músculos, né? Eles melhoram a nutrição articular, mobiliza o Qi Shui, acalma a mente, a pessoa fica mais tranquila, né? É, é importante feito um exercício bom para osteoporose, né? Para as gonartroses. Então, tem um estudo que foi realizado há um tempo atrás com mulheres na menopausa que tinham um quadro de osteoporose e gonartrose, né, que é uma artrose de joelho, foram divididos em grupos, em um grupo que fez Tai Chi, por exemplo, e um grupo que não fez, que fez o tratamento tradicional. O grupo que fez Tai Chi Chuan teve uma melhora muito significativa desses quadros de dor na articulação e melhora da massa óssea. Então, é muito interessante de ver, né, o tanto que esses exercícios, e parecem exercícios muito suaves, e na verdade não são. Eles também são usados, né, para tratar o estresse, né, para melhorar a imunidade, inclusive, né, no período aí de 2020, né, a 2022, mais ou menos, nesse período crítico que a gente viveu, muito foi feito de Tai Chi Chuan, de Qigong, para fortalecer o sistema imunológico. Então, é algo muito interessante. E muito importante, é um pilar, é o quarto pilar da medicina chinesa. E o quinto pilar, último, mas não menos importante, extremamente importante, é a meditação. Então, a meditação ela pode ter diversas interpretações. A mais comum e a mais conhecida é a de que todos conhecem, né? Sit still, sentado e quieto. Né? Normalmente você vê aquela pessoa naquela postura, quietinho, meditando, sentado, né? Mas existem várias outras interpretações sobre a meditação, você meditar a respeito de alguma coisa, que é um pouco diferente. Então, na verdade, o princípio, né, os princípios da meditação, mas mais importante é o quê? Relaxamento profundo, atenção, que é o foco, né, e consciência, são essas três coisas. Relaxamento profundo, atenção e consciência e a respiração. Então, é isso que está por trás da meditação. Através da respiração, você consegue relaxar, acalmar, tranquilizar a mente, né? E você consegue melhorar o seu foco, a sua atenção. Isso vai gerando um relaxamento profundo e você vai tendo consciência do que está acontecendo internamente, né? E externamente. Existe uma definição para meditação que eles falam o seguinte, que meditar é definido como a condição ou atitude de voltar-se para o centro, no sentido de desligar-se do mundo exterior e voltar a atenção para dentro de si ou concentrar-se internamente em algo. Por exemplo, focar na respiração ou nos batimentos cardíacos, etc. Então, isso são técnicas de meditação. A gente tem inúmeras técnicas de meditação ao longo das centenas, né, de anos que foram se passando, inúmeras técnicas foram sendo desenvolvidas. Cientificamente, as mais conhecidas, inclusive, né, hoje em dia, são, são três técnicas, basicamente duas, mas tem a terceira que é muito conhecida. Mas, por exemplo, o Qigong é um tipo de meditação. O Tai Chi Chuan também é considerado meditação, só que é uma meditação em movimento. E o praticante do Tai Chi Chuan ele está exercendo certos movimentos com concentração, respiração e foco em toda aquela movimentação. Então é um tipo de movimento de meditação de olhos abertos. A gente tem meditação de olhos fechados e olhos abertos. Então tem o Qigong, por exemplo, parado, né, que você fica naquela postura de abraçar a árvore, né, como se você estivesse abraçando a árvore. É um tipo
de meditação. Você está mobilizando a energia interna ali, né? Então, a meditação, quando a gente está assentado, de olhos fechados, né? Como eu disse, as mais estudadas e conhecidas são a meditação transcendental e a mindfulness, né? Em que você toma consciência de tudo que está acontecendo ao seu redor. Então você desenvolve essa percepção. Essas foram estudadas, inclusive cientificamente, a sua efetividade, né? Então a gente tem outras técnicas também de meditação, como eu citei o Qigong, mas tem, por exemplo, a meditação Zen, ou Zazen, também conhecida como Zazen, tem meditação budista, tem meditação da Yoga, Raja Yoga, né? E diversas outras. Então, para que serve, né? Para que a pessoa fala, vou meditar para quê, né? Primeiro, para ter paz interior. É extremamente importante essa questão da gente desenvolver a paz interior. Através da meditação, e você também faz com que o fluxo de energia, de Qi, Shui, de energia e sangue, seja harmônico no seu organismo, né? Também é usada para resolver problemas. Às vezes você está com uma questão que quer resolver, você tranquiliza a mente, relaxa, e ao final da meditação, às vezes você vai ter a solução para aquilo ali. Não é que você tem que ficar pensando naquilo na meditação. Né? Existem técnicas em que você joga a pergunta e relaxa e medita. E o nosso inconsciente vai responder. Então, é um contato mais íntimo com o eu, né? É uma forma de olhar para dentro, olhar para si mesmo, né? E olhar para a parte mais, vamos dizer assim, divina do nosso ser, né? Então você vai olhar para o seu interior. Meditação trata ansiedade, pânico, né, síndrome do pânico, distúrbios gastrointestinais, ajuda a tratar os vícios, né, hipertensão arterial. Tem muitas pessoas que têm problema, às vezes tomam diversos medicamentos e não conseguem controlar a pressão arterial, ou então tem dificuldade, né, em controlar do nível exato e começam a fazer meditação e isso melhora, então ajuda, né, como coadjuvante no tratamento da hipertensão, por exemplo, né? Dor crônica, nos idosos há demonstração de que há uma melhora na cognição e no entendimento, porque quando a pessoa está meditando, ela ativa todas as áreas do cérebro. Então há uma ativação, né, de todo o encéfalo. Todo o encéfalo é ativado. Então, era isso que eu queria falar sobre os 5 pilares. Então, esses são os 5 pilares: o pilar da acupuntura, pilar da dietoterapia, pilar da fitoterapia, pilar dos exercícios terapêuticos e o pilar da meditação. Através desses cinco pilares, nós, na medicina chinesa, tratamos o indivíduo. Então, o Albert Einstein, ele falava o seguinte, que a paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. E isso é extremamente importante. E através da meditação, você vai em busca dessa paz interior. É isso que eu tinha para falar por hoje. Um grande abraço e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até mais!